Bom, pessoal, anteriormente eu fiz uma apresentação da CNV, te dando uma explicação resumida, básica, uma introdução, na verdade, do que é a comunicação não violenta. E agora, oficialmente, a gente começa a nossa aula. Por que é importante compreender os demais? Na comunicação, compreender o outro é fundamental no nosso processo de evolução. Não consideramos que compreender o outro é importante somente para solucionar conflitos, mas também, além de compreender o outro, é que nós vamos até nos ajudar a caminhar em direção à sabedoria. Em síntese, o ponto de vista do outro é o que nos enriquece, porque compreender o outro, ele amplia a nossa visão. Por isso o ser humano precisa da convivência uns com os outros. E aí pensamos como se o ser humano não tivesse direito ao seu ponto de vista. Não compreendemos que normalmente não pode deixá-lo, mesmo se quisesse, porque a tolerância, ela é uma virtude de maturidade. O outro, ele está em toda parte. Ele é aquele que está mais próximo de mim. E também o nosso ponto de vista não é necessariamente certo. E cada ponto de vista de uma pessoa, ele tem uma certa verdade. Esse ponto de vista tem algo que ela percebe, que a faz pensar dessa forma. Assim como tem algo que eu percebo que me faz pensar da minha maneira. Resumo: cada um tem a sua visão, cada um tem o seu ponto. Você percebe que na vida, eu tô aqui, nesse estúdio. Se eu tiver desse ponto, eu vou ver o mundo de um ângulo. Se eu tiver aqui, eu vou ver de outro. E assim sucessivamente. Cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. E a comunicação não violenta vem justamente para isso, para a pessoa entender a forma que eu enxergo e eu também entendê-la. Ou seja, compreender o ponto de vista alheio pode me ajudar a enxergar ângulos que eu não via. Quanto mais pontos de vista compreendemos, nós entendemos a sua causa, nós temos mais visão e profundidade. Então não significa concordar com a pessoa, mas você precisa apenas compreendê-la. Você já parou para pensar nisso? Você não tem também que discordar e nem concordar, você vai conhecer o ponto de vista dela. O outro, ele não é o nosso inimigo, ele é a nossa possibilidade de entrar em contato com realidades ocultas para nós. A verdade pode ser encontrada em cada um dos pontos de vista. Todas podem ser verdade, pois cada um acrescenta algo à totalidade da verdade. O ponto de vista de cada pessoa é o fruto da sua experiência. E a vida é tão rica em experiências que ninguém obtém exatamente a mesma porção. Quanto maior for a nossa capacidade de entender o ponto de vista do outro, maior será a nossa maturidade e a nossa visão, ou seja, maior o nosso grau de sabedoria. Vocês percebem como as pessoas mais sábias, elas ouvem muito, elas têm uma escuta ativa, uma atenção plena? Tudo isso a gente vai ver. E é uma prática útil nos colocarmos em imaginação na posição do outro também e ver como nós próprios sentiríamos em seu lugar. A gente não tem o hábito de fazer esse exercício, de se colocar no lugar do outro verdadeiramente. Muitas irritações seriam cortadas pela raiz e muita divergência seria pacificada se fizéssemos isso. Não deixamos de compreender o ponto de vista do outro por maldade. Ah, mas é porque a pessoa não tá nem aí, ela não quer saber de mim, ela é maldosa. Não, mas normalmente, né? Não é assim não, mas é por falta de imaginação mesmo. Ela não consegue se imaginar ali. Eu considero que é uma importante contribuição da CNV e o do Marshall é essa, porque nós não podemos prescindir dessa convivência. A sabedoria, sabe o que significa sabedoria? Ela é o mesmo que unidade. Portanto, uma forma de medir essa sabedoria é medindo a nossa harmonia ou os nossos conflitos com os demais. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Marshall e por que a sua proposta nos ajuda a imaginar melhor o ponto de vista dos outros. E desde cedo o Marshall ele se questionava: por que algumas pessoas se tratam com tanta crueldade, com tanta violência, enquanto outras permanecem sintonizadas com a sua natureza compassiva, mesmo estando nas piores circunstâncias? Ele notou que a comunicação ela desempenha um papel crucial
com o falar e com o ouvir, nos ligando a nós mesmos e aos outros. CNV é muito mais que um processo ou linguagem. Num nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos a nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. Na aula seguinte, nós falaremos sobre esse ponto de concentração da atenção, que são os chamados 4 componentes da CNV. Até a próxima aula!